Escola Bíblica Dominical, todos os domingos às 10 horas via Zoom com o estudo de Apocalipse. Celebração dominical às 18 horas, não percam. Atendimento psicológico com a psicóloga Sandra. Horário de atendimento, terça e quinta, das 16 às 20 horas. Faça o agendamento pelo WhatsApp no número 11 948 76 4364. Videoconferência para o encontro dos pequenos grupos. Todos estão convidados. Quinta-feira, às 20h30, via Zoom. Doação de alimentos. Se você precisa de algum alimento ou queira doar, procure a irmã Ana Paula no WhatsApp 11 982 82 4387. Encontro de oração. Participe via Zoom, sexta-feira, às 20 horas. Atendimento pastoral. Agende seu horário com o pastor Saulo ou o pastor Anderson nos telefones 11 96765 8808 ou 11 98 251 2696. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me
chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja invadindo e entrando pelas portas do seu lar. Vai ser um prazer poder compartilhar desse novo momento que a Igreja Batista do Alto da Lapa vem vivendo, podendo fazer as transmissões do culto online. Hoje começa essa nova etapa para a gente, e eu espero que você possa estar nos acompanhando daqui para frente. E eu quero convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça onde você está, do modo que você está, para que Deus possa nos abençoar e abençoar a sua vida, para que o Deus protetor, que nos guarda e que nos livra de todo o mal, desse momento que toda a humanidade vem vivendo, e toda a humanidade vem se adequando a novas situações, que esse Deus, que estende os seus cuidados, independente da forma que estejamos o louvando, estejamos cultuando, Ele entende e simplesmente olha o seu coração. Feche seus olhos, curve sua cabeça aí na sua casa. Deus, muito obrigado por tudo que tens feito. Muito obrigado pelo teu cuidado ímpar, incondicional conosco. Muito obrigado porque o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem nos movido, o Senhor tem levantado pessoas, o Senhor tem nos desafiado todos os dias, para que o teu evangelho não somente falasse com aqueles que já estão na tua casa, mas com aqueles que ainda têm a sede de te conhecer, mas que ainda não sabem qual é o caminho. Que o caminho hoje se apresente às vossas vidas, que o caminho hoje possa ser mostrado com toda a ênfase para essas pessoas, que hoje o teu evangelho possa ser expandido aonde quer que esse vídeo possa estar chegando. Deus, muito obrigado por esse tempo, que hoje essas pessoas que estão nos ouvindo, ou que futuramente vão estar ouvindo no dia seguinte, ou qualquer dia do ano, que o teu evangelho possa encontrar ali um coração quebrantado, disposto a recebê-lo. Que o Senhor possa continuar cuidando de nós, que o Senhor possa estar nos levando para uma nova caminhada de sucesso, mas um sucesso não como o mundo espera, mas um olhar diferenciado, cheio de amor, amar aqueles que estão aí sentindo tão pequenininhos dentro do seu lar, se sentindo entristecidos por estarem vivendo esse momento. Que o Senhor possa modificar vidas essa noite, a começar de nós. Que possamos continuar te louvando da nossa casa, onde quer que nós estejamos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa invadir a tua vida aí no teu lar. O salmista, ele vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Talvez esta não seja a realidade aí sua no momento. Eu tenho certeza que você gostaria de estar aqui no templo conosco para louvar e exaltar ao Senhor, mas você pode também colocar em prática o Salmo número 150, louvai a Deus, não somente no seu santuário, mas você pode louvar a Deus com a tua vida, cantando com a gente, adorando ao Senhor. E é uma honra estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou Cléucio, sou seminarista da Igreja Batista de Vila Zate. O pastor Saulo e o pastor Anderson me convidou para estar aqui ministrando hoje com vocês. E eu convido você neste momento de louvor, de adoração, que você possa cantar não somente a melodia, a letra, mas que você possa cantar do fundo do teu coração como uma oração. Nós utilizamos a música como uma arte para expressarmos toda a gratidão ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Esse período que nós estamos vivendo é algo pequeno, vai ser passageiro, e logo mais
você poderá estar aqui no templo, exaltando e glorificando o nome do Senhor conosco. Louve a Deus, exalte o Senhor conosco, em nome de Jesus. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada mais além do teu sangue, Senhor. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Eu vou pedir para nossa irmã fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, ó Deus, por mais um dia, ó Pai, sendo cuidados por Ti, Pai. Mais um dia, ó Pai, protegidos, ó Pai. Mais um dia cheio de bênção, Senhor. E mais um dia, ó Pai, fazendo o nosso melhor para Te adorar, para Te engrandecer e para que a Tua mensagem chegue na casa, ó Pai, de todas as pessoas, ó Pai, possíveis, dos nossos membros, ó Pai, dos seus familiares, dos seus amigos, Senhor. Pai, que o Senhor esteja guardando a vida de cada um, Senhor, que o Senhor esteja vindo com a Tua mão, ó Pai, que o Senhor esteja curando a vida dos enfermos, Senhor, que o Senhor esteja ajudando os aflitos, ó Pai, porque nós somos livres e salvos pelo Teu sangue, ó Pai, por Ti e para Ti, Deus. Pai, graças Te damos, Senhor, porque o Senhor morreu por nós e porque nós vivemos, ó Pai, para a Tua glória. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Que você possa celebrar aí no teu lar conosco, cantando este cântico. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno, a morte venceu, e agora me dizem que Tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem Tu és, ungido de Deus. Declare! Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha Tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há.
os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, oh, Não sei como expressar a alegria que nós temos nessa noite de estarmos aqui reunidos, ainda que num grupo pequeno, né? Apenas o grupo de louvor, apenas os irmãos que estão aqui nos auxiliando na direção desse culto online. Mas, irmãos, depois de 4 meses de isolamento social, depois de 4 meses, nós nos reunindo, cada qual na sua casa, através do aplicativo da videoconferência que nós temos usado, para nós, o fato de estarmos aqui nessa noite é motivo de grande alegria, é motivo de grande vitória, de grande satisfação. Eu quero estender o meu abraço a você, meu irmão, minha irmã, que está na sua casa, nos assistindo por meio dessa rede social. E quero te convidar, nesse momento, a, juntamente conosco, cultuarmos ao Senhor, como já temos feito, através dos cânticos, do louvor, da adoração. Nesse momento estaremos compartilhando a palavra de Deus. Mas quero deixar o meu abraço para você. Quero dizer para você que olhar para essas cadeiras vazias faz uma falta muito grande. Mas para a honra e glória do Senhor, irmãos, eu creio que logo em breve estaremos nos reunindo aqui na nossa igreja, apesar de todo o distanciamento que nós precisamos ter, apesar de todos os critérios que a Prefeitura e que o Ministério da Saúde exigem. Espero que logo mais no mês de agosto tenhamos o privilégio de poder nos reunir juntamente como igreja aqui para cultuarmos e louvarmos ao Senhor nesse lugar. Que Deus fale ao teu coração nessa noite, que você esteja com o coração aberto para ouvir a mensagem que o Senhor tem para a tua vida. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem que se encontra em Mateus capítulo 12. E o título dessa mensagem é o sinal que Jesus não fez. O sinal que Jesus não fez. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí na sua casa e quero te convidar a ler conosco esse texto. E nós leremos a partir do versículo de número 38. Mateus capítulo 12, de 38 a 42. Diz assim a palavra do Senhor: Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado,
senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis, aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Vamos orar? Vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, nós invocamos mais uma vez o Teu nome. Te louvamos, Pai, te glorificamos, nós te bendizemos e te agradecemos, Deus, pelo privilégio de podermos, ó Deus, desfrutar da Tua palavra, de podermos mergulhar, ó Deus, na Tua palavra. Deus, que esta palavra, Senhor, venha de encontro à minha vida, venha de encontro à vida dos meus irmãos, que possa alcançar cada qual na sua casa, ó Deus, nesse período de isolamento social, mas que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor traga, Senhor Deus, para cada um de nós a porção necessária para o nosso crescimento, a porção necessária para o amadurecimento, para a edificação e, se necessário for, para a exortação. Mas, Senhor, queremos ouvir a Tua voz nesta noite. Assim te oramos e, desde já, agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, talvez se alguém abrir a sua Bíblia de maneira um pouco desavisada e cair de paraquedas aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nesse texto de Mateus, no capítulo 12, dos versos 38 a 42, o texto tem como título o sinal de Jonas. Talvez a pessoa que abriu diretamente a Bíblia nesse texto possa, de certa forma, considerar que Jesus foi um pouco áspero na sua resposta para com aqueles homens que ali se colocaram diante dele, pedindo ao Senhor um sinal. Mas é muito importante para nós que estudamos a Bíblia e entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e precisa ser estudada e não simplesmente lida de qualquer forma, que para que nós possamos compreender um contexto de um texto, é necessário que a gente busque o início da perícope, o início desse texto. Esse texto ele tem que ser compreendido para que tenhamos um pano de fundo geral, para quando chegarmos naquela determinada situação, naquele determinado versículo, ou naquele determinado texto, compreendermos os motivos que aquele texto tem por trás de si. Qual é o pano de fundo de tudo isso? Então, de certa forma, a gente pode considerar que Jesus foi áspero com aqueles religiosos. Mas, quando você olha aqui para o capítulo 12 de Mateus, você vai ver que desde o versículo de número 1, o Senhor Jesus já estava tendo algumas situações difíceis, alguns confrontos diretos com aqueles homens, com aqueles religiosos. Homens que faziam parte de 2 partidos judaicos, os escribas e os fariseus. Os escribas são aqueles que escrevem, aqueles copistas, aquelas pessoas que copiam o texto bíblico, né, para que outras pessoas tivessem acesso, ou seja, estudiosos da palavra. Os fariseus eram homens que eram estudiosos da lei, homens que tinham uma vida íntegra, uma vida ilibada aos olhos da sociedade e que se dedicavam ao estudo e à prática da lei. Pessoas que tinham um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos aqui para o contexto dessa situação, a primeira coisa que nós encontramos é o Senhor Jesus entrando em atrito com aqueles homens, porque Jesus estava andando com seus discípulos e, num determinado momento, eles passaram por uma plantação. E ali, e sendo dia de sábado, conforme nos diz o texto, eles começaram a colher espigas porque tinham fome. E aqueles homens religiosos se levantaram contra Jesus, questionando: por que você, o Senhor e os seus discípulos estão colhendo hoje, sendo dia de sábado? Ao que Jesus olhou para aqueles homens e os confrontou, lhes apresentando 3 exemplos, 3 justificativas. E a primeira justificativa que Jesus deu foi baseada na palavra. Jesus foi lá para o texto de 1 Samuel, capítulo 21, versículo 6, e usou o exemplo do rei Davi. Quando Davi, juntamente com seus soldados, comeram o pão da preposição, o pão que só era adequado para os sacerdotes se alimentarem. E Jesus utilizou o exemplo de Davi, dizendo: olha, Davi sentiu fome e comeu daquele pão. Nós também sentimos fome.
Aquele pão da preposição era um pão que era reservado apenas para a utilização dos sacerdotes. Só os sacerdotes poderiam comer aquele pão. Mas Jesus confrontou aqueles homens com a palavra e falou: olha, temos jurisprudência, vamos colocar assim. Davi fez a mesma coisa. Em seguida, o Senhor Jesus apontou para eles uma outra situação, afirmando que os sacerdotes, eles também, de certa forma, no dia de sábado trabalhavam, atuavam no dia de sábado, porque eles sacrificavam no sábado. E a terceira colocação, o terceiro exemplo que o Senhor Jesus utilizou para confrontar aqueles religiosos, foi utilizando-se do texto de Osés, no capítulo 6, versículo 6, que diz assim: misericórdia quero e não sacrifício. Ou seja, o Senhor Jesus utilizou 3 exemplos. O primeiro foi apontando para um rei. O segundo foi apontando para os sacerdotes. O terceiro foi apontando diretamente para um profeta. Indiretamente, o Senhor Jesus estava dizendo para eles, estava colocando diante deles o ministério que o Senhor Jesus exerce na nossa vida, e o Senhor Jesus exercia ali. O Senhor Jesus, ele é rei, profeta e sacerdote. E ainda mais, ele também é juiz. Ele tem autoridade para legislar, para julgar e para definir o que é certo e o que é errado. Então o Senhor Jesus estava confrontando aqueles homens com a palavra, apresentando justificativas plausíveis e aceitáveis, mostrando para aqueles homens religiosos que eles estavam distantes da aplicação verdadeira da lei, quando diz: misericórdia quero e não sacrifício. A lei, meus irmãos, ela foi escrita para o bem-estar do homem. O sábado foi criado para o bem-estar do homem, assim como o pão da preposição foi criado para o bem-estar do homem. O pão serve como alimento. Davi compreendia isso, mas aqueles religiosos, porque estavam firmados na caducidade da letra, se afastavam dos caminhos do Senhor, do propósito que o Senhor tinha em criar aquela lei do descanso, tendo como objetivo o bem-estar do seu povo, da sua nação. Mas esses embates não pararam por aí. Eles continuaram. Se você olhar no capítulo 12, você vai ver que, num determinado momento, Jesus entrou num dia de sábado na sinagoga. E aí os escribas, os fariseus, os religiosos apresentaram um homem com a mão ressequida, um homem com a mão aleijada, um homem com a mão mirrada. E questionaram a Jesus: é lícito fazer o bem no sábado? É lícito curar no sábado? Jesus olhou para aqueles homens, os confrontou e disse: se porventura uma ovelha de vocês cai num buraco num dia de sábado, vocês não vão lá para poder livrá-la? Muito mais vale a vida de um homem do que de uma ovelha. E o Senhor Jesus, estendendo a sua mão sobre a vida daquele homem, o curou de maneira sobrenatural, instantânea, de maneira milagrosa. Quando você olha para o mesmo contexto, você percebe que aqueles homens religiosos, eles começaram a tramar entre si e começaram a expressar o desejo de tirar a vida do Senhor Jesus. E perceba uma coisa interessante: enquanto Jesus andava com publicanos, enquanto Jesus tratava com pecadores, enquanto Jesus curava leprosos, enquanto Jesus fazia os seus sinais, as suas maravilhas, eles não estavam tão incomodados. Mas quando Jesus os confrontou com a sua fragilidade, quando o Senhor Jesus os confrontou com a prática da caducidade da letra da lei, eles tramavam entre si matar o Senhor Jesus. O texto, logo mais aqui, no versículo 15, diz que o Senhor Jesus, sabendo disso, se afastou dali. Mas o texto continua dizendo, no capítulo 12, versículo 15, que muitas pessoas seguiram o Senhor Jesus, e Jesus curou a todas, de maneira miraculosa, de maneira milagrosa. Todos os que chegaram ao Senhor Jesus foram curados, foram abençoados. O texto continua nos trazendo aqui uma outra situação na qual o Senhor Jesus, nesse mesmo contexto, nesse mesmo interim, lhe apresentaram um homem surdo e mudo. E Jesus olhou para aquele homem, percebeu que ele estava possesso de um espírito maligno, repreendeu aquele espírito, expulsou aquele espírito, e aquele homem ficou curado naquele mesmo momento, e voltou a falar e voltou a enxergar. Ou seja, algo que aconteceu diante daqueles religiosos. Entretanto, meus irmãos, eles, ao invés de glorificar o nome do Senhor, começaram a se levantar contra Jesus, afirmando que tudo aquilo que ele fazia era em nome de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus os repreendeu.
E Jesus os chamou de raça de víboras. E falou que eles falavam daquilo que o seu coração estava cheio. E o coração daqueles homens estava cheio de ódio, estava cheio de rancor, estava cheio de ira, estava cheio de maldade, de desejo por sangue. E era exatamente disso que eles falavam. Então, diante desse pano de fundo geral, nós podemos compreender melhor o motivo pelo qual o Senhor Jesus tratou aqueles homens com tanta dureza. Nós podemos compreender melhor que o Senhor Jesus agiu e devolveu aqueles homens na mesma moeda que eles mereciam receber. Por isso Jesus foi áspero com eles. Por isso Jesus foi duro com eles. Mas é importante nós ressaltarmos que mesmo sendo homens conhecedores da letra, escribas, fariseus, homens estudiosos, eles tinham um coração endurecido. Eles tinham um coração distante do propósito do Senhor. Por isso aqueles homens pediram um sinal para Jesus. Mas Jesus os repreendeu. Mas o Senhor Jesus não lhes fez nenhum outro sinal. Quantos sinais mais eles queriam? Talvez eles imaginaram, irmãos, que fazendo um pedido expresso ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus provavelmente iria lhes atender por causa da sua posição. Talvez eles imaginassem que o Senhor Jesus precisaria da sua chancela, do seu valor, da sua aprovação. Mas o Senhor Jesus olha para eles e diz assim: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, além do sinal do profeta Jonas. Nenhum sinal lhe será dado, além do profeta Jonas. Mas aí, de repente, surge uma questão. Nós muitas vezes nos perguntamos, por que, afinal de contas, o Senhor Jesus não fez mais um milagre, diante de tantos outros milagres que ele já havia feito, e era natural que ele fizesse, porque o seu ministério é recheado de tantos milagres, multiplicação de pão, de peixe, Jesus andando por sobre as águas, repreendendo a tempestade, curando leprosos, cegos. Por que Jesus não fez mais um milagre diante daqueles homens e a partir dali seria recebido como o Messias esperado? É importante, irmãos, lembrar que nenhum milagre, nenhuma atitude sobrenatural iria trabalhar ou transformar o coração daqueles homens, porque eles estavam endurecidos, porque o coração deles estava endurecido, eles estavam cegos pela sua religiosidade. O Senhor Jesus não queria convencer aqueles homens, ele queria convertê-los. O Senhor não queria simplesmente provar por A mais B que ele tinha poder e autoridade, até porque o seu ministério já demonstrava isso. O Senhor Jesus queria que o coração deles fosse alcançado e transformado. Por isso Jesus os confrontou diretamente. Meus irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus, ele tem esse efeito. Muitas vezes nós somos confrontados pela palavra. Mas é importante que sejamos confrontados pelo Evangelho, para que esse mesmo Evangelho possa transformar as nossas vidas. Porque a proposta do Evangelho é transformação, é mudança, é conversão, mudança de atitude, mudança de paradigmas, mudança de conceitos, mudança de valores, transformação de vida. A proposta do Evangelho é aquilo que nós chamamos de metanoia, é algo que vem de dentro dos nossos corações e transborda para a nossa vida. É preciso que haja essa mudança, essa transformação. Há um tempo, acredito que tenha sido ano passado, eu e o pastor Anderson, nós recebemos aqui na igreja a visita de um senhor um pouco ofegante, e ele se dirigiu a nós assim, falou: pastores, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu tenho uma necessidade, eu tenho uma carência, eu tenho uma urgência, a minha vida financeira está destruída, está acabada, mas é o seguinte, eu tenho uma proposta para fazer para Deus. Se Deus me abençoar essa semana e resolver os meus problemas financeiros, eu estou disposto a caminhar com Ele. Se Deus fizer, se Deus acontecer, se Deus realizar esse milagre na minha vida, eu vou caminhar com Ele, eu vou me entregar a minha vida para Ele e vou frequentar a igreja. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que vivem assim. Tem pessoas que imaginam que o Senhor está à sua disposição para realizar aquilo que eles querem, no tempo que eles querem, alcançando os objetivos mesquinhos, ou mesmo os objetivos que eles têm de vida, aquilo que muitas vezes é necessário. Mas o Senhor Jesus não tem compromisso de fazer aquilo que agrada o coração do homem, mas aquilo que agrada o seu próprio coração.
Jesus olha para aqueles homens, meus irmãos, e os confronta com a sua religiosidade. Jesus olha para eles e diz: uma geração má e corrupta, corrompida pelos seus interesses financeiros, pelo poder, pela religiosidade, pela violência, pela arrogância. Olha a arrogância desse homem de chegar aqui na igreja, exigindo que Deus fizesse algo, decretando, declarando algo. Quem somos nós para declarar algo diante do Senhor dos Exércitos, diante de um Deus todo-poderoso como o Deus a quem nós servimos? O Senhor Jesus não fez aquele milagre que aqueles religiosos pediram. O Senhor Jesus não obedeceu o desejo do coração deles, porque o Senhor Jesus conhecia os seus corações. O Senhor Jesus os confrontou com a palavra, e foi pela palavra que eles foram confrontados. Felizmente, meus irmãos, nós vivemos num contexto de vida em que muitas pessoas vão ao Senhor Jesus buscando milagres, buscando a resposta para as suas necessidades, buscando uma resposta para as suas aflições, buscando um milagre, muitas vezes, literalmente falando. Mas eu quero te dizer que se você vai ao Senhor Jesus com esse propósito, não há problema algum. O Senhor Jesus, Ele continua sendo Deus de milagres ainda em nossos dias. Ele pode transformar a tua vida, Ele pode transformar a tua família, Ele pode transformar o teu negócio, Ele pode mudar a história da tua vida. O que nós não podemos fazer é ir só e simplesmente ao Senhor buscando milagres, buscando os nossos próprios interesses, mas que possamos nos colocar diante do Senhor, nos derramando diante dEle, buscando uma vida de relacionamento, uma vida de intimidade, uma vida de entrega, priorizando, colocando o nosso relacionamento pessoal e verdadeiro com o Senhor Jesus à frente. Eu conheço pessoas, pastor Anderson, que se elas forem num culto evangélico, e lá não verem 2 ou 3 milagres, 2 ou 3 situações sobrenaturais, elas saem de lá decepcionadas, dizendo: olha, o culto hoje foi frio, o pregador hoje foi frio, não estava na carne, não estava no óleo, né? Felizmente, irmãos, a gente vive num contexto assim. Pessoas que vivem de igreja em igreja procurando milagres, os milagreiros, as revelações. Eu não estou dizendo que isso não aconteça, pelo contrário, eu afirmo, o Senhor é Deus de milagres. Mas não podemos, irmãos, frisar ou fundamentar a nossa fé em situações sobrenaturais, em milagres. As pessoas que buscam essa questão do milagre, muitas vezes não compreenderam a essência do milagre. Perceba que todos os milagres que os apóstolos ou que o Senhor Jesus fizeram, tinham como propósito alcançar a vida e o coração das pessoas. Todos os milagres tinham como propósito apresentar o reino de Deus, a salvação de vidas, a transformação. O propósito do milagre é alcançar a salvação. E eu quero te dizer nesta noite, o maior milagre que o Senhor tem para a tua vida é a salvação. E essa salvação só pode ser encontrada em uma pessoa, em Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Se você já experimentou a salvação, você já experimentou o maior de todos os milagres. Entrega, pois, a tua vida ao Senhor. Não tenha medo, não seja incrédulo, não fique clamando ao Senhor por milagres. Seja você um milagre nas mãos de Deus. Permita que Deus use a tua vida para alcançar outras vidas. E o milagre da salvação vai se reproduzir a partir da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não, meus irmãos, Jesus não realizou aquele sinal. Jesus não se permitiu dobrar diante daqueles homens. Ele não precisava provar nada para aqueles religiosos. Sabe por quê? Porque Ele é Senhor, porque Ele tem poder, porque Ele tem autoridade, porque nada do que Ele fizesse iria transformar o coração daquelas pessoas corrompidas. Mas eles foram confrontados com a palavra. Mas eu aprendo com esse texto, e com a fala do Senhor Jesus, aqui a partir do versículo de número 38, que nós lemos, eu aprendo algo muito especial da parte de Deus. Que a palavra de Deus, ela é capaz, irmãos, de transformar todas as nossas vidas. Jesus confronta aqueles homens e apresenta 2 exemplos. O primeiro exemplo foi o exemplo de Jonas. E ele afirmou que o único milagre que eles receberiam seria o milagre de Jonas, que foi engolido por um grande peixe e permaneceu por 3 dias submerso nas profundezas do mar, tendo simbolicamente uma morte. E o Senhor Jesus afirma que Ele é maior do que Jonas.
O profeta Jonas, meus amados, se você puder abrir a sua Bíblia e ler depois com calma, no livro de Jonas. O livro de Jonas é um livro curto, tem apenas 4 capítulos. Você pode lê-lo rapidamente, em poucos minutos. Leia a história de Jonas, você vai crescer muito, você vai aprender muito. Mas Jesus trouxe a palavra de Deus diante daqueles homens e falou: olha, o único sinal que eu tenho para lhes apresentar é o sinal de Jonas. Jonas foi simbolicamente sepultado e permaneceu por 3 dias na barriga de um grande peixe. A diferença, irmãos, é que o Senhor Jesus, ele também veio com a sua morte, a sua ressurreição, foi o único sinal que ele tinha para dar para aquela geração, para aquele povo. O maior de todos os sinais. Porque, diferentemente de Jonas, que morreu simbolicamente, o Senhor Jesus rendeu o seu espírito, entregando-se até a morte. Essa é a grande diferença. E Jesus permaneceu por 3 dias entregue à morte, e no 3º dia ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso Jesus é maior que Jonas. Jonas era simplesmente um homem. Um homem que se submeteu à autoridade do Senhor. Mas quando nós comparamos Jonas e comparamos ao Senhor Jesus, nós vamos compreender os motivos pelos quais Jesus ele era maior do que Jonas. Jonas era apenas um homem, mas Jesus, conforme nos diz lá, João capítulo 1, versículo 4, Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai. Jesus não era simplesmente um homem qualquer. Ele é o verbo, a palavra da vida, que se fez carne, que habitou entre nós, e trouxe a sua glória, a sua majestade, entregando-se, vivendo como um de nós para a glória do seu próprio nome. Mas quando nós comparamos a história de Jonas e a história de Jesus, Jonas era um profeta. Jesus exerceu o ministério profético. Entretanto, irmãos, Jonas foi desobediente. E se você ler a história de Jonas, você vai ver que o Senhor falou que ele fosse para Nínive, e ele decidiu ir para Tarsis. Ele foi desobediente, mas quando nós olhamos para o Senhor Jesus, Jesus foi obediente. Jesus ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2,8 diz assim: assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Jesus é maior do que Jonas. Jesus é maior do que qualquer profeta. Jesus ele é grande, Jesus é poderoso. E ele não precisava se submeter àqueles homens para realizar nenhum sinal. Nós aprendemos que Jonas, depois do 3º dia, ele ressuscitou simbolicamente. Até porque ele não passou literalmente pela morte. Mas ao 3º dia o Senhor Jesus ressuscitou, vencendo a morte, assumindo o seu papel de primogênito de entre os mortos, conforme nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. O Senhor Jesus é o primogênito de entre os mortos, inaugurando uma nova raça, a raça da qual todos nós faremos parte. Porque todos nós um dia ressuscitaremos. A palavra do Senhor nos diz que esse corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. Esse corpo pecador, que é semeado no pecado, será colhido na santidade. Um corpo transformado, um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Mas quando olhamos para a vida de Jonas, nós percebemos que o seu ministério alcançou os ninivitas. Mas ele fez isso, meus queridos, não foi por amor, foi por obrigação. Ele não fez isso porque ele amava os ninivitas. A Nínive era a capital da Síria, inimigos ferrenhos do povo judeu. Mas Jesus, pelo contrário, Jesus se entregou por nós. Ele não morreu apenas pelos ninivitas, ele não morreu apenas pelos brasileiros, ele morreu por toda a humanidade, pagando o preço na cruz pelas nossas vidas. Jonas salvou apenas a cidade de Nínive com a sua pregação. Mas o Senhor Jesus salvou a todos os que o receberam. E eu quero ler com vocês aqui João capítulo 1, de 11 a 13, que diz assim: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Essa é a diferença entre Jonas e o Senhor Jesus. Por isso Jesus é maior que Jonas, por isso Jesus é grande, por isso Jesus não poderia se submeter aos caprichos e aos desejos daqueles homens corrompidos pelo pecado.
Homens que estavam cegos pela sua religiosidade, homens que não compreendiam que estava diante deles o Verbo vivo, aquele que veio para lhes salvar, para alcançar-lhes e tirar-lhes de uma vida de pecado, de uma vida de ilegalidade, uma vida que estava baseada na caducidade da lei, apresentando diante deles a graça, apresentando diante deles a salvação. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus que transforma. Mas o texto que nós lemos também nos diz que o Senhor Jesus afirma que ele também é maior do que Salomão. E quando ele menciona a história de Salomão, que se encontra lá em 1 Reis, capítulo 10, versículos de 1 a 13, o Senhor Jesus chama a atenção para uma situação especial. Uma situação na qual a rainha de Sabá vai até a corte de Salomão e fica maravilhada com tudo aquilo que ela vê ali em Israel. Ela vê prosperidade, ela vê bênçãos, ela fica impressionada com a sabedoria de Salomão, com a beleza, com a riqueza, com tudo aquilo que estava diante dela. Mas se você pegar lá 1 Reis, capítulo 10, versículo 9, você verá a rainha de Sabá exaltando e glorificando não a Salomão, mas ao Deus a quem Salomão servia, dizendo: bendito seja o Senhor teu Deus. Mas Jesus afirma, ele é maior do que Salomão. Salomão foi sábio, mas se desviou e tropeçou. O Senhor Jesus tem soberania, tem todo o conhecimento, porque ele é Senhor, porque ele é o grande eu sou, o todo-poderoso Deus. Jesus, irmãos, os confronta, assumindo o seu papel de Senhor, assumindo a sua autoridade, o seu poder, o seu prestígio. Quando olhamos para as obras de Salomão, sabemos que Salomão construiu o templo. Mas o Senhor Jesus fez muito mais do que isso. Por meio do Espírito Santo, ele construiu em cada um de nós a habitação, templo para o Espírito Santo de Deus. Ele não construiu um templo de pedras, mas ele construiu em cada um de nós o local de habitação do próprio Deus, porque o próprio Deus hoje pode tabernacular em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. A rainha de Sabá, assim como os ninivitas, se levantarão no dia do juízo, se levantarão contra aqueles homens, contra a dureza do coração deles, porque estavam diante do autor da vida, diante do Criador de todas as coisas, diante do grande eu sou, e não se prostraram diante do Senhor, antes, pelo contrário, questionaram a sua autoridade, compararam-no com demônios. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, que Deus tenha misericórdia das pessoas que têm um coração endurecido diante desse Deus Todo-Poderoso, que o Senhor alcance o teu coração, que o Senhor não permita que você viva com base na religiosidade, que você não viva com base na incredulidade, que você não viva com base nas tradições, mas que você venha romper em fé, que você permita que o Senhor entre na tua vida e no teu coração para gerar transformação e mudança. Não seja como aqueles religiosos, não seja um incrédulo, seja um crente. Não exija do Senhor nenhuma prova ou nenhum sinal para que você venha se dispor a caminhar com Ele. Entregue-se, renda-se ao Senhor Jesus em espírito e em verdade e permita que Ele venha transformar a tua vida e a tua história. Meus queridos amados irmãos, já estou me aproximando do final dessa ministração, dessa reflexão, espero que fale ao teu coração. Mas assim como a palavra de Deus confrontou aquelas pessoas, o desejo do meu coração nessa noite é que a palavra de Deus venha confrontar também a tua vida. Não para que você venha se afastar do Senhor, mas que você venha se colocar diante dele em espírito e em verdade. Busque na palavra de Deus toda a confirmação que você precisa. Não busque em homens, não busque em milagres, não busque em qualquer lugar que seja, busque na palavra, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, e é capaz de fazer toda a diferença nas nossas vidas. Mas, meus queridos irmãos, eu quero concluir essa fala nessa noite dizendo o seguinte: nós, quando olhamos para a cruz, nós cantamos olhando para a cruz. Nós temos a cruz como um símbolo do cristianismo. E é um dos grandes símbolos, porque na cruz, o preço que foi pago pela minha vida e pela tua, foi pregado na cruz. Jesus pagou o preço pelas nossas vidas ali. A cruz é um símbolo maravilhoso, é um símbolo que nos remete para o preço que foi pago pelas nossas vidas. Mas eu quero te dizer que um símbolo ainda maior do cristianismo,
ainda maior do que a cruz, porque a cruz representa a morte, o sacrifício, o holocausto, o preço que foi pago. Eu quero te apresentar um outro símbolo nessa noite, e que esse símbolo possa encontrar espaço no teu coração. O símbolo que eu quero te apresentar nessa noite se chama a pedra removida. Jesus morreu, irmãos, não simbolicamente como Jonas, literalmente pagando o preço pela minha e pela tua vida. Mas ao terceiro dia, aquela pedra foi removida, aquela pedra foi retirada, e para a honra e glória do Senhor, as nossas vidas foram alcançadas pelo sangue que foi vertido, e hoje nós podemos exaltar e glorificar ao Senhor, aquele que é o primogênito de entre os mortos, aquele que pagou o preço pelas nossas vidas. Por isso, para a glória do Senhor, um dia seremos redimidos, porque a salvação talvez já te alcançou. O Senhor está trabalhando a santificação na tua vida, mas aguardamos juntos a redenção em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entrega a tua vida para Jesus. Dê um passo de fé. Converta-se. Permita que o Senhor venha tratar e trabalhar aquilo que precisa ser tratado e trabalhado na tua vida. Mas fite os teus olhos na cruz que foi removida, o símbolo maior da nossa vitória, da nossa esperança, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu quero ainda orar com você, pedindo que o Espírito Santo complete essa palavra, e que ela encontre espaço na tua vida, no teu coração, e possa proporcionar, possa gerar mudança para a glória do Senhor, na tua vida e na vida da tua família. Pai de amor, em nome de Jesus, nós te exaltamos, Senhor, nós te glorificamos, ó Deus Todo-Poderoso, porque o preço foi pago na cruz. Ó Deus, te louvamos porque a pedra foi removida. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é maior do que Jonas. Te louvamos porque o Senhor é maior do que os religiosos. Te louvamos, Senhor, porque fomos lavados e purificados pelo teu sangue e aguardamos juntos o dia da nossa redenção para a glória do Senhor. Visita cada vida, Senhor, que se encontra na sua casa neste momento. Ó Deus, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor trabalhe aquilo que tem que ser trabalhado, que o Senhor trate o que tem que ser tratado, que sejamos confrontados com a tua palavra e que possamos assumir diante de ti um compromisso de vida para a glória do teu nome. Assim nós te oramos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você tenha uma semana abençoada. Que a mão poderosa do Senhor te alcance e que você possa experimentar tudo aquilo que Deus tem reservado para a tua vida. Dê um passo de fé. Caminhe com Jesus. Venha nos conhecer aqui na Igreja Batista no Alto da Lapa. Estamos aqui na Rua Bergamota, número 62. Estamos nos reunindo nesse período de isolamento social, através dos nossos encontros em pequenos grupos, que fazemos pelo aplicativo Zoom, através dos nossos encontros de oração, que funcionam às sextas-feiras, os pequenos grupos funcionam às quintas, os encontros de oração funcionam às sextas, e temos a nossa escola bíblica dominical todos os domingos, às 10 horas da manhã. Estamos estudando o livro de Apocalipse. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor, que a paz do Senhor repouse sobre a tua vida e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Problemas parecem não ter solução quando as mágoas inundam o teu coração. Alguém que atende a tua oração, Jesus Cristo, o Mestre Senhor. Ele é dono
sou